Seu Zé do Camarão, bateu problemas com doenças aí em sua fazenda? E o senhor acredita que a melhor solução é a despesca de emergência? Hoje, o que é que o senhor acha? Bom dia aos colegas, né? É, e esse problema na produção, o senhor acha que gera outros problemas no processo de comercialização, de preço do camarão? O que é que o senhor acha? Você acha que podemos melhorar a solução desse problema? Então, bom dia, seu Zé do Camarão, bom dia aos colegas produtores, fornecedores, profissionais, futuros profissionais. Bom dia a todo o pessoal do Camarão. Vamos tomar aqui o nosso cafezinho com o camarão e ter o nosso bate-papo no domingo aqui, para que o seu Zé, os outros colegas produtores, né, a gente possa ter um ano ali sem prejuízo com doenças, né, ter mais tranquilidade na nossa fazenda de camarão. Para quem não me conhece, sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão. Um cafezinho aí para os colegas. Bom dia, Zé Júnior, o Rodrigo, tudo jóia, Rodrigo? Bom dia, Rafa, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje vou trazer no nosso bate-papo uma discussão de curto, médio e longo prazo. E eu gostaria de, inicialmente, contextualizar, bom dia, Oswaldo, o que vem acontecendo nas últimas semanas e os últimos meses, né? Eu tenho acompanhado os colegas nas redes, né, principalmente no WhatsApp, nos grupos, e inicialmente nós tivemos um período de especulação, né, principalmente a especulação pelos colegas do setor que fazem a parte de compra, corretor, vendedor, comprador, né, derrubando o preço do camarão e tentando derrubar por um bom tempo, né, esse ano, principalmente porque alguns colegas estavam com problemas de mortalidade nos viveiros e precisando fazer despesca de emergência. Precisava vender rápido. E isso acabou ali fazendo aquele desequilíbrio no mercado naquele primeiro momento. Né? E eu acredito que vocês sentiram. Nós, em seguida, com essa leva de camarão que saiu, com os problemas esse ano, que foi um pouco acima do normal, né? De acordo com os relatos dos colegas, nós tivemos uma aparente redução na oferta de camarão no mercado, de alguns tamanhos, e esse desequilíbrio, hoje nós conseguimos, em algumas regiões, estar vendendo com preço da tabela muito bom para o produtor, né? Então hoje o preço subiu, esse desequilíbrio ali, da dinâmica natural do mercado, da oferta e da demanda, desses agentes de mercado que eu já comentei outras vezes, com essa redução da oferta, né, fez com que o preço, ali tem gente trabalhando com 22, 23, tabela de 22, 23, né, alguns falando de 24, em algumas regiões, nessa sequência de problemas de oferta, né, causada ali pela doença. Mas tudo tem um porém, né? E nesse porém, nós não temos só os agentes do mercado, né? Você aí como ofertante, produtor, né, ofertando seu produto e o pessoal ali na compra demandando o produto, né? Mas além desses agentes de mercado, nós temos outros participantes do nosso negócio, do nosso agronegócio. E eu queria falar um pouquinho dos agentes agressores. Esses agentes agressores, eles causam doença, causam isso que nós estamos falando, um desequilíbrio do mercado, né? Isso a curto prazo, mas a médio e longo prazo nós precisamos ficar vigilante nesse assunto. Vigilante, né? E eu lembrei de uma música, né, de alguns sambistas, né? Zeca Pagodinho, né, Bete Carvalho, né? E talvez vocês devam saber, né? Camarão que dorme a onda leva,
Hoje é dia da caça, amanhã do caçador, camarão que dorme a onda leva. Então, nós não podemos fazer do nosso negócio perder a vigilância e, e achar que a despesca de emergência resolve todos os problemas. Nós precisamos tomar mais cuidado. A gente entende ali a condição do seu Zé, né, do seu João. Bateu doença, vamos fazer uma despesca de emergência, vamos resolver aquela questão. E aí a gente vê na sequência vários movimentos do mercado. Inicialmente o preço cai, depois o preço sobe. É uma dinâmica, né, da oferta e da demanda. Interfere nesses agentes, mas, como eu falei, esses agentes agressores precisam ser, a gente precisa ficar de olho neles, né? Não podemos dormir. Né? Então, por que eu estou falando isso? Né? Eu tinha nessa sequência da semana, eu comecei lá uma jornada com vocês, né? E dia de terça e quarta, dia que eu estou um pouco mais folgado, um pouco menos tempo, mais tempo ali no projeto lá. Eu ia gravar algumas aulas para a gente falar daquela jornada. Mas nesse processo aí, eu não sei qual o tamanho da batalha que nós vamos enfrentar com essas ocorrências no Camarão. E aí essa semana eu trabalhei num projeto de emergência de um laboratório de diagnóstico de emergência, além do laboratório parceiro que a gente já tinha planejado, mas em virtude do nível de reclamação nas últimas semanas, eu busquei a estruturação de um laboratório de emergência. Né? Não é 100%, mas eu não sei o tamanho da batalha que a gente vai enfrentar. Nós já estamos em outubro e ainda tem relatos aí de problemas. Né? Nós não sabemos a gravidade da questão e lógico que tem um tempo de resposta um laboratório desse de emergência. Eu conversei com meus alunos lá na engenharia de pesca no FES, com o professor para dar um apoio, e aí eles toparam a ideia. Eu vou começar esse trabalho e ao mesmo tempo indo conversando com vocês nessa jornada. Né? É muito importante a participação de vocês para que a gente possa estruturar melhor um aprendizado com esses problemas. Né? Por isso que eu perguntei lá no início, será que a melhor solução é a despesca de emergência? Será que a gente não precisa analisar melhor que tipo de problema a gente está enfrentando? E esse por isso que eu falo com vocês, não precisa você ir para uma sala de aula para estar dentro de uma escola. Né? É uma metodologia ativa de aprendizado, assim como a gente foi ali aprendendo a andar, a falar, a gente foi acertando e errando. E vocês estão nesse processo de aprendizado com a saúde do camarão. Mas custa caro, né? Só seu Zé sabe o quanto que custa essa despesca de emergência, ele ficar esperando que o camarão venha morrer, o desequilíbrio no mercado, custa caro. Né? E aí é melhor a gente tentar construir outras formas de aprendizado junto aí com os colegas. Né? Por isso que eu iniciei essa semana a estruturação desse laboratório de diagnóstico de emergência, que não estava no meu plano, mas às vezes a gente vai no plano em uma linha e precisa contornar e ir por um outro lado, né, para poder ajudar vocês. Isso demanda um tempo, demanda uma energia, mas fica tranquilo que vai dar certo aí. Né? Eu estou não é a primeira vez. Fica tranquilo que vai dar certo. Estou ali trabalhando com os meninos do curso de área de pesca, com o professor colega, pessoal da UFESA lá em Mossoró, né, onde eu trabalho, onde eu sou professor, o Federal Rural do Semiárido, tá? Quem não conhece. Então a gente vai contar com esse apoio de grande importância para
voltando lá na música dos nossos sambistas, né? Camarão que dorme a onda leva, a gente corrigir também esse rumo, porque não dá para a gente ir todo o tempo só no sabor da onda e contando com a fé na nossa atividade. O problema está aumentando e a velocidade do problema, né, desses agentes agressores interfere lá nos agentes de mercado. E aí vocês já estão sentindo isso. Tem hora que melhora porque o preço sobe, mas depois a gente vai lá para a produção e aí vocês sabem, né, a dificuldade que está. Então, interfere nesses agentes de mercado, interfere na produção, interfere na comercialização. Então, vamos encarar de frente ali esses agentes agressores com o que nós temos disponível e melhorar essa situação. Eu não sei o tamanho da batalha, mas sei que nós vamos entrar nela. Mas eu não posso entrar sozinho. É uma batalha que nós precisamos estar juntos. A participação de vocês é de grande importância para que a gente possa aprender melhor. Lógico que é um aprendizado ativo ali, são uma dinâmica de cada fazenda, de cada viveiro, é diferente, né? Assim como o ser humano, né? Cada um tem a sua condição de saúde, mas nós precisamos se mexer. Não podemos ir ao sabor da onda, da maré. A maré essa semana estava até forte, né? Mas camarão que dorme a onda leva, né? Então esse café com camarão de hoje era para a gente para chamar a atenção nesse processo. Eu estou dando um rumo, indo por contornando um problema estrutural, né, com essa questão da emergência. Bom dia aos colegas que estão entrando aí. Quem não viu o começo da nossa aula de hoje, né, do nosso bate-papo, aproveita e vê aí depois, que eu vou jogar lá nos grupos. Mas esse é o objetivo. A gente buscar, através desse laboratório de emergência, reorganizar essa situação, né, que já está interferindo no mercado. Uma coisa é a gente ter ali os agentes de mercado, a produção, a compra, a demanda, onde as pessoas podem se comunicar. Tá? Nessa comunicação dos agentes de mercado, é uma comunicação entre as pessoas. A comunicação com esse agente agressor, ninguém sabe como é. Então, é preocupante, né? E isso me fez tomar essa decisão de buscar esse laboratório de emergência para que a gente possa, o mais rápido possível, iniciar a melhor compreensão. Tá? Deixa eu explicar como que isso acontece, né? Rapidamente, tá? Não vou, depois nós vamos mostrar com mais facilidade. Estou vendo essa caneta, né? Para eu compreender o que é que tem dentro dessa caneta, eu preciso cortar umas fatias dessa caneta e estudar o que é que tem dentro da caneta. Não tem outra condição, né? Nós temos, lembra, 1 milímetro, né? Tem 1 centímetro, 1 milímetro, né? E nós precisamos fazer uns cortes de micras, 5 micras, 1 milímetro tem 1000 micras, tá? São fatias pequenas. E aí isso eu preciso do apoio de um laboratório da universidade, e por isso que eu estou nessa questão da emergência, tá? Fazer diferentes cortes no camarão, tá? Imagina aqui o camarão, para entrar dentro do camarão, analisar todos os tecidos e órgãos do camarão, compreender o que é que está acontecendo com ele, a gente conversar com o camarão. Porque nos grupos a gente fica conversando entre os colegas da produção, dos agentes de mercado, e com os vendedores, os compradores, os corretores, tá? E isso faz o nosso negócio ir para frente, para trás e caminhando, né, nessa dinâmica. Os agentes do mercado. Só que eu estou falando de outros agentes, os agressores que interferem lá na produção. E aí,
nós precisamos ficar com o olho muito aberto com esses agentes. Tá? Esses agentes agressores já complicaram por diversas vezes os camarões lá do seu Zé. E nós não podemos, nessa altura do campeonato, ainda estar adotando essa metodologia, vamos dizer assim, eu estou falando de pesca de emergência, e por isso que eu lembrei da música, né? Camarão que dorme a onda leva, porque a gente parece que está ali no sabor da natureza. Né? E é sobre isso que nós estamos falando, né? Mudar um pouquinho o rumo dessa história. Né? Não ir ao sabor da onda. Legal? Então, por isso que eu não passei para vocês uma aula que eu fiquei de gravar, né? Mas essa semana eu estou nessa questão da emergência, mas vou reservar uma horinha para a próxima aula daquela jornada do camarão, saudável. Né? A gente sabe que tem muitos colegas que a gente já treinou aí no campo, mas dependendo da ferramenta de diagnóstico, a gente precisa abrir mais o olho e enxergar melhor o problema. E assim a gente constrói as melhores soluções. Tá? Então, para a gente construir a melhor solução, a gente tem que caracterizar melhor o problema. Tá? E é com essas ferramentas de diagnóstico. Então, eu estou nessa energia aí de reorganizar essa questão de emergência. Eu não gosto de trabalhar ali como bombeiro, apagando incêndio, mas tem hora que é preciso. E isso eu estou trazendo para vocês aqui para pedir daqui a pouco a gente pede a colaboração de vocês aí para participar também desse processo. Tá bom? Então, pessoal, hoje era essa a nossa mensagem do nosso cafezinho com camarão do domingo. E desejo a todos uma boa semana de trabalho, muitos camarões, muita prosperidade, muito lucro aí no nosso negócio. Mas não vamos dormir, tá? Vamos ficar atentos ao movimento desses agentes também dentro do nosso sistema de produção. Tá? Nós não temos só o movimento dos agentes no mercado. A gente produzindo e o pessoal comprando. É isso assim que faz o mercado na oferta e na demanda. Nós temos esses outros agentes agressores de natureza infecciosa ou não infecciosa que participam também do nosso sistema de produção. Então, vamos avançar um pouquinho mais aí na caracterização deles, para ficar de olho, bem aberto. Legal? Então, pessoal, um bom domingo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.